Graça e paz. A ti, ó Deus, elevo a minha alma. A ti, ó Deus, elevo a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-nos, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-nos, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-nos, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-nos, Senhor, andar em teus caminhos. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-nos, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Guarda-nos, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Lucas, capítulo 22. A conspiração contra Jesus. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. A ceia do Senhor. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos para a Páscoa. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão,
Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus e disse: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Realizada a ceia, a Páscoa, Jesus disse, este pão simboliza, representa o meu corpo, que vai ser esmagado em favor de vocês. E esse vinho, esse cálice de vinho, suco de uva, representa o meu sangue, que será derramado até a última gota para o perdão dos seus pecados. O corpo de Jesus foi esmagado, foi terrivelmente açoitado, ele ficou desfigurado como figura humana, como profetizou o profeta Isaías, 7 séculos antes. Todo o sofrimento do corpo de Jesus é para que você tenha saúde no seu corpo. E o seu sangue foi derramado até a última gota, ele morreu no teu lugar para te conceder o perdão dos pecados. Você se torna justo, justificado pelo sangue de Jesus perante Deus, que é santo, e é adotado como filho de Deus. E pelo poder da ressurreição de Cristo, recebe a vida eterna como filho de Deus. E Jesus alerta os discípulos que Satanás ia peneirá-los, ia fazer de tudo para que eles caíssem. E dá um alerta especial a Pedro. Disse: Pedro, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Os converter aqui é mudar a atitude. Pedro tinha uma autoconfiança imensa em si mesmo. Ele se achava mais forte e melhor do que os outros. Ele vivia mais centrado em si do que nos outros. E aí Jesus diz: quando você se converter, mudar a sua atitude tão egoísta, gente, passe a servir os seus irmãos. No final do Evangelho de João, nós vemos com clareza essa transformação que Jesus veio operar em Pedro quando ele reconheceu o seu pecado de egoísmo, de se colocar sempre em primeiro lugar e pensar sempre em si. E ele diz que não negaria de jeito nenhum Jesus, mas nós sabemos que ele o negou vergonhosamente. Deus, Jesus, tem orado por você e por mim. Sabe por que nós estamos em pé? Sabe por que nós não caímos? Porque Jesus ora por nós, porque o Espírito Santo intercede por nós. É Deus que não nos deixa cair em tentação. Nós estamos de pé pela graça de Deus, não pela nossa capacidade própria. A única coisa que fazemos é dizer a Deus: eu quero fazer a tua vontade, eu nego a minha vontade, quero fazer a tua vontade. Aí o Espírito Santo te fortalece para fazer a vontade de Deus. É pela graça de Deus que você, meu amado, minha amada ouvinte, está de pé. É pela graça de Deus que eu estou de pé. Se não fosse a graça, um favor que nós não merecemos, nenhum de nós escaparia. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Tudo é um presente gratuito, gracioso de Deus, porque Ele te ama, Ele me ama. Vamos nos conservar firmes com Ele, amando-o e tendo o objetivo de obedecer e de viver, de obedecê-lo e viver para agradar a Deus. Aí o Espírito Santo nos dá poder para vencer as tentações, para vencer o mundo, para vencer toda a nossa carne, toda a nossa natureza pecaminosa. Ele nos capacita a andar em espírito, porque em espírito nós somos salvos pelo poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus. Que Deus te fortaleça para viver uma vida santa que agrada a Deus, o seu Pai. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém.